Om Arunachala Ramanam. Saudações, amada Sangha. Requisitaram-nos que pudéssemos falar um pouco sobre o tema da reencarnação. Este é um tema que vira e mexe retorna aqui ao foco das nossas investigações e reflexões. Nós fizemos a tradução de vários ensinamentos de Sri Ramana Maharishi, alguns dos quais editados por David Godman, justamente sobre reencarnação. Estes estudos foram compartilhados no passado. Certamente nós podemos retomar este tema e assim aprofundar o nosso entendimento sobre essa questão que desperta tanto a curiosidade dos buscadores. Pergunta: a reencarnação é verdadeira? Respondeu Sri Ramana Maharishi: a reencarnação existe apenas enquanto houver ignorância. Na verdade, não há reencarnação, nem agora, nem antes, nem haverá depois disso. Essa é a verdade. Nota: comentário de David Godman. A maioria das religiões construiu teorias elaboradas que pretendem explicar o que acontece com a alma individual após a morte do corpo. Alguns afirmam que a alma vai para o céu ou o inferno, enquanto outros afirmam que ela reencarnou em um novo corpo. Sri Ramana Maharishi ensinou que todas essas teorias são baseadas na falsa suposição de que o eu ou alma individual é real. Uma vez que essa ilusão é percebida, toda a superestrutura das teorias da vida após a morte entra em colapso. Do ponto de vista do Atman, não há nascimento ou morte, nem céu ou inferno e nem reencarnação. Como uma concessão àqueles que foram incapazes de assimilar as implicações desta verdade, Sri Ramana às vezes admitia que a reencarnação existia. Em resposta a essas pessoas, ele diria que, se alguém imaginasse que o eu individual é real, esse eu imaginário persistiria após a morte e, eventualmente, se identificaria com um novo corpo e uma nova vida. Todo o processo, disse ele, é sustentado pela tendência da mente de se identificar com o corpo. Uma vez que a ilusão limitante da mente é transcendida, a identificação com o corpo cessa e todas as teorias sobre a morte e a reencarnação são consideradas inaplicáveis. Pergunta: um yogi pode conhecer suas vidas passadas? E o Maharishi respondeu: você conhece a vida presente para desejar conhecer o passado? Encontre o presente, então o resto virá. Mesmo com nosso conhecimento limitado atual, você sofre muito. Por que você deveria se sobrecarregar com mais conhecimento? É para sofrer mais? Quando vista através da visão do espaço supremo do Atman, a ilusão de nascer neste mundo falso, semelhante a uma miragem, nada mais é do que a ignorância egoísta de se identificar um corpo como eu. Entre aqueles cujas mentes estão possuídas pelo esquecimento do eu, do Atman, aqueles que nasceram morrerão, e aqueles que morrerem nascerão de novo. Mas saiba que aqueles cujas mentes estão mortas, tendo conhecido a gloriosa realidade suprema,
permanecerão apenas lá, naquele estado elevado de realidade, desprovido de nascimento e morte. Esquecer o Atman, confundir o corpo com o Atman, ter inúmeros nascimentos e, finalmente, conhecer o Atman e ser o Atman é como acordar de um sonho devagar pelo mundo. Pergunta: quanto tempo leva para um homem renascer após a morte? É imediatamente após a morte ou algum tempo depois? E o Maharishi respondeu: você não sabe o que era antes de nascer, mas quer saber o que será após a morte. Você sabe o que você é agora? O nascimento e o renascimento pertencem ao corpo. Você está identificando o ser com o corpo. É uma identificação errada. Você acredita que o corpo nasceu e vai morrer, e confunde os fenômenos relacionados ao corpo com o si mesmo transcendental. Conheça o seu verdadeiro si, e essas perguntas não surgirão. Nascimentos e renascimentos são mencionados apenas para fazer você investigar a questão e descobrir que não há nascimentos nem renascimentos. Eles se relacionam com o corpo e não com o Atman. Conheça o ser e não se deixe perturbar por dúvidas. Pergunta: as ações de uma pessoa não afetam a pessoa em nascimentos posteriores? E o Maharishi respondeu: você nasceu agora? Por que você pensa em outros nascimentos? O fato é que não existe nascimento nem morte. Que aquele que nasceu pense na morte e nos paliativos para ela. Pergunta: então, o que acontece com uma pessoa após a morte? E o Maharishi respondeu: envolva-se no presente vivo. O futuro cuidará de si mesmo. Não se preocupe com o futuro. O estado antes da criação e o processo de criação são tratados nas Escrituras para que você possa conhecer o presente. Porque você diz que nasceu, eles dizem sim e acrescentam que Deus o criou. Mas você vê Deus ou qualquer outra coisa em seu sono? Se Deus é real, por que ele não brilha também durante o sono profundo? Você sempre é. Você é o mesmo que estava no sono e é o mesmo agora. Você não é diferente daquele que está dormindo. Mas por que deveria haver diferenças nos sentimentos ou experiências dos dois estados? Você fez perguntas durante o sono profundo sobre o seu nascimento? Você então perguntou: para onde vou depois da morte? Por que pensar em todas essas perguntas agora no estado de vigília? Que o que nasceu pense em seu nascimento e no remédio, sua causa e resultados finais. O que acontece com a Jiva após a morte? A pergunta não é apropriada para um Jiva que vive agora. Um Jiva morto pode me perguntar se quiser. Nesse interim, deixe o Jiva corporificado resolver seu problema atual e descobrir quem ele é. Então, essas dúvidas acabarão. Nova pergunta. A visão budista é que não existe uma entidade contínua respondendo às ideias da alma individual. Essa visão é correta ou não?
Isso é consistente com a noção hindu de um ego reencarnado? A alma é uma entidade contínua que reencarna repetidamente, de acordo com a doutrina hindu, ou é uma mera massa de tendências mentais ou vasanas e samskaras? E o Maharishi respondeu: o verdadeiro eu é contínuo e não afetado. O Ahankara, o ego reencarnante, pertence ao plano inferior, ou seja, ao pensamento. É transcendido pela autorrealização. As reencarnações são devidas a uma ramificação espúria. Portanto, elas são negadas pelos budistas. O presente estado de ignorância é devido à identificação da consciência, Chitta, com o corpo inconsciente, Jada. Pergunta: não vamos para o céu como resultado de nossas ações? E o Maharishi respondeu: isto é tão verdadeiro quanto a existência atual. Mas se perguntarmos quem somos e descobrirmos o ser, que necessidade há de pensar no céu? Pergunta: não devo tentar escapar do renascimento? E o Maharishi respondeu: sim, descubra quem nasceu e quem agora tem problemas de existência. Quando você está dormindo, você pensa em renascimento ou mesmo na existência presente? Portanto, descubra de onde surge o problema atual, e nesse lugar você encontrará a solução. Você descobrirá que não existe nascimento, nenhum problema ou infelicidade presente. O ser é tudo, e tudo é bem-aventurança. Mesmo agora, estamos livres do renascimento. Então, por que nos preocupar com a miséria disso? Você sabe o que é nascimento? Frente à pergunta do Maharishi, o questionador respondeu: oh, sim, eu sei que existo agora, mas quero saber se existirei no futuro. E o Maharishi respondeu: passado, presente, futuro. O questionador tornou: sim, hoje é o resultado de ontem, do passado e de amanhã. E o futuro será o resultado de hoje, do presente. Estou certo? E o Maharishi respondeu: não há passado nem futuro. Existe apenas o presente. O ontem foi o presente para você quando o experimentou. E amanhã será também o presente quando você o experimentar. Portanto, a experiência ocorre apenas no presente. E além da experiência, nada existe. O questionador perguntou: o passado e o futuro são mera imaginação? E o Maharishi respondeu: sim, até o presente é mera imaginação, pois o sentido do tempo é puramente mental. O espaço é igualmente mental. Portanto, o nascimento e a reencarnação, que ocorrem no tempo e no espaço, não podem ser senão imaginação. Isto trouxe nova pergunta: qual é a causa de Tanha, a sede de vida e a sede de renascimento? E o Maharishi respondeu: o verdadeiro renascimento é a morte do ego e o nascer para o espírito. Este é o significado da crucificação de Jesus.
Sempre que existe identificação com o corpo, um corpo estará sempre disponível, seja este ou qualquer outro, até que a sensação corporal desapareça ao se fundir com a fonte, o espírito ou o Atman. A pedra projetada para cima permanece em movimento constante até retornar à sua origem, a terra, e repousar. A enxaqueca continua a causar problema até que o estado anterior à cefaleia seja recuperado. A sede de vida é inerente à própria natureza da vida, que é a existência absoluta, Sat. Embora indestrutível por natureza, por falsa identificação com seu instrumento destrutível, a consciência corporal absorve uma falsa apreensão de sua destrutibilidade. Por causa dessa falsa identificação, ela tenta perpetuar o corpo, e isso resulta em uma sucessão de renascimentos. Mas, por mais que esses corpos durem, eles acabam chegando ao fim e se rendem ao ser, o único que existe eternamente. E o questionador comentou: sim, desista de sua vida se quiser viver, diz a voz do silêncio de Blavatsky. E o Maharishi respondeu: abandone a falsa identificação e lembre-se, o corpo não pode existir sem o Atman, enquanto o Atman pode existir sem o corpo. Na verdade, está sempre sem ele. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.